Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para compartilharmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta semana nós estaremos compartilhando com os irmãos a lição de número 2 desse terceiro trimestre de 2020, onde nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. E essa lição, ela aborda o contexto da história de Judá, quando do seu cativeiro ou do seu exílio babilônico. E ela vai tratar da ordem, do decreto do rei Ciro, para que o povo retornasse para a sua terra, para Jerusalém. E essa lição de hoje, ela vai tratar sobre um despertamento espiritual, um milagre. E eu gostaria de agradecer a presença do irmão Éden, que está aqui, que vai também compartilhar conosco dessa lição, também do irmão Newton, que vai compartilhar essa lição. Daqui a pouco eles estarão cumprimentando vocês e estarão também tendo a sua participação. Antes de darmos prosseguimento, eu gostaria de fazer uma oração. Bondoso Deus, excelso Criador do céu e da terra, nós estamos na Tua presença. Agradecidos somos a Ti, Pai, por esta oportunidade de podermos compartilhar, de podermos meditar na Tua palavra. Que a Tua presença, através do Espírito Santo, venha nos ajudar, venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ser úteis, Senhor, aos nossos irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti e somos agradecidos. Amém. Como dito há pouco, a lição que nós vamos trabalhar nessa semana, a lição de número 2, ela trata de um despertamento espiritual e ela fala de um milagre. O nosso textuário, ele está inserido em Romanos capítulo 13, versículo de número 11, diz assim: E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Nosso texto bíblico base, ele está inserido em Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, e também Neemias capítulo 1, versículo 1 a 3. Esdras diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata, com ouro, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram o chefe dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias capítulo 1, versículo 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Ecalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, esses são os textos bíblicos básicos para
a lição que será meditada, comentada nesta semana. E essa lição ela traz alguns objetivos. O objetivo geral da nossa revista, ou da nossa lição desta semana, é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. E temos também, para cada tópico, um objetivo mais específico, que são explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais, enumerar as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Então, meus queridos, dentro desse contexto dos livros de Esdras, de Neemias, os quais foram instrumentos utilizados por Deus para o retorno dos exilados que estavam em Babilônia. Eles foram instrumentos de Deus, juntamente com outros profetas também, foram ferramentas de Deus para este retorno. Dentro desse contexto, nós vamos abordar esta lição que fala de despertamento. Diz o texto que Deus despertou o espírito de Ciro. Entendendo que esse despertamento aqui que Ciro observou não é um despertamento espiritual. Esse despertamento é um despertamento para uma atividade. Deus chamou a atenção de Ciro para um despertamento. Mas nessa lição também nós vamos tratar do despertamento nacional, nós vamos tratar do despertamento espiritual. E o que é um despertamento? É tirar de uma zona de conforto, é tirar de um comodismo. Então isso é um despertamento. E dentro desse contexto nós vamos trabalhar hoje. E eu gostaria já de passar para os nossos irmãos que estão aqui, para eles fazerem seu cumprimento e também as suas considerações iniciais, começando aqui pelo irmão Éden. Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com os nossos amados irmãos nessa oportunidade. O privilégio de poder estar neste momento compartilhando um pouco mais e aprofundar nesse tema glorioso que é despertamento espiritual. Boa tarde a todos e a todas. Paz do Senhor a cada um e a cada uma. Estamos aqui nessa tarde, mais uma vez, para discutirmos, falarmos um pouco a respeito dessa temática, despertamento espiritual, um milagre. E é com alegria e uma satisfação que eu me encontro aqui nessa tarde, com todos, com meu irmão Éden e com o pastor Paulo. É uma alegria estar aqui nessa tarde. Bem, meus irmãos, então, dentro desse contexto que nós vamos estudar nessa semana, o decreto do rei Ciro já estava assinado, os judeus então estavam livres para retornarem à sua terra e esse despertamento então ele precisava ter continuidade. Então nós queremos compartilhar com os irmãos nesta oportunidade, nesta ocasião, e dizer a respeito de alguns sintomas que demandam a necessidade de um despertamento. Eu queria passar para o irmão Éden, falar um pouquinho para nós sobre esses sintomas. Queridos, a nação estava passando agora para um momento de despertamento nacional, para retomar a sua identidade, a sua ação e a sua participação e cooperação de ser um povo para fazer a vontade de Deus. E eles estavam agora sendo despertados para sair de uma situação de acomodação, de um comodismo, porque despertar é sair da sonolência, é sair do estado de sono. E nós devemos também observar e ver que nessa lição vai trazer, além deste despertamento nacional, o despertamento espiritual, que deve ser aplicado para a Igreja de Jesus Cristo nesses dias. A palavra de Deus, ela nos desperta em muitos momentos sobre estar despertados, mas despertamento para aqueles que estão em sonolência, estão dormentes espiritualmente, pode parecer estranho. A igreja é viva, a igreja está em Cristo. É possível um servo de Deus estar dormindo, cochilando espiritualmente? É possível uma igreja local estar de uma forma desapercebida dos propósitos de Deus? É possível alguém não estar se atentando à vontade de Deus para a sua vida e para o seu ministério? É possível. Nós enxergamos na palavra de Deus momentos em que o próprio Senhor Jesus precisou alertar, precisou falar com a sua igreja. Nós podemos enxergar ali em Apocalipse, nas cartas enviadas para as igrejas da Ásia, o Senhor Jesus falando com elas e dizendo e falando, exortando elas, porque elas haviam saído do propósito, algumas delas. Havia a igreja
onde ele disse, olha, você tem nome de que vive, mas está morta. Havia igreja em que ela se achava que tinha tudo. Ele vem e diz, olha, você está numa situação de miséria. Havia igreja que estava fazendo a obra, mas havia deixado algumas coisas para trás. Então, Jesus Cristo ele enviou uma mensagem para exortar aquelas igrejas, para tirá-los daquele estado de dormência, de estar desapercebido. E um crente também pode estar desapercebido da sua situação espiritual. E quais seriam, então, alguns sintomas? Como saber, como enxergar? De repente, um aluno está com uma vida espiritual vazia, fraca, anêmica. É possível. Quais são alguns sintomas? Primeiro, a pessoa que está num sono espiritual, ela tem uma insensibilidade às coisas espirituais. A sua percepção das coisas espirituais fica baixíssima. Ela não percebe qual a vontade de Deus. Ela às vezes não percebe o inimigo entrando, o inimigo atuando nas situações da sua vida. Então, a percepção espiritual vai ficando debilitada, enfraquecida, porque ele está dormente. Outro ponto, a sua comunhão com Deus. Sua comunhão com Deus está cada dia fraca, cada dia fria. Em vez de ter um culto de fervor, de prazer, de intensidade, em vez de estar determinado a andar com Deus, essa relação, essa comunhão vai ficando fria, vai se enfraquecendo. Outra questão, outro ponto, que é um sintoma de quem está precisando de um despertamento, é a falta de vigilância. Uma pessoa que ela não está atenta, antenada no trabalhar espiritual ao seu redor. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus disse, olha, orai e vigiai para que não entreis em tentação, ou seja, esteja atento o tempo todo, vigilante, que seria uma característica de alguém que está despertado. Mas Jesus, ao falar com os discípulos, ele alertou sobre uma vida desapercebida, uma vida de cochilo espiritual. Ele falou, olha, muitos estarão casando, se dando em casamento, negociando, comprando, vendendo, que não tem nada de ruim nessas atitudes, nessas atividades, mas ele falou, olha, estarão tão envolvidos nessas coisas que não vão perceber a vinda do Filho do Homem. Ou seja, um cochilo espiritual faz não estar atento para a vinda de Jesus, não estar atento para os propósitos eternos, que é um outro sintoma, é não estar atento ao propósito de Deus para a sua vida. Um propósito que Deus tem e já falou para alguém e ele não está apercebido, não está focado naquilo, é um sintoma de um cochilo, como por exemplo, Sansão nasceu e deveria ser consagrado, uma vida de um nazireu e uma vida para ser um libertador. A força recebida era para trazer libertação, para enfrentar os filisteus, mas ele fica desapercebido. Em vez de atento a vencer filisteus, ele está mais distraído com as filisteias. Vai se distraindo e vai tocando em morte, em coisas que o nazireu não podia, então ele vai saindo do propósito. Então, uma outra característica de alguém dormente é não estar focado no propósito de Deus na vida dele. E esse conjunto de sintomas vão mostrando que alguém está precisando de ajuda, está precisando de um despertador espiritual, está precisando ser alertado, está precisando ser, de novo, precisa voltar à vontade de Deus, ao centro do querer de Deus. Por isso que em algumas cartas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai usar alguns momentos de trazer, de exortar a igreja, desperta, entre na vontade de Deus, viva diferente dos gentios. Uma passagem que nós podemos enxergar, gostaria de fazer uma leitura com os irmãos, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, onde o apóstolo Paulo, ele faz um alerta para a igreja, capítulo 5, versículo de número 4 em diante. Diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então ele está alertando, igreja, não estejamos dormentes, mas despertados, sóbrios, atentos, revestidos para fazer a vontade de Deus. Ele cita aqui em Tessalônica e cita também ali em Efésios capítulo 5,
onde é um capítulo, ele mostra um contraste dos ímpios, os que estão nas trevas, e o povo de Deus. Capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo de número 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, ele está exortando, igreja, os gentios andam nas trevas, a sua vida natural, e vocês sejam sábios, prudentes, vigiem no seu modo de viver, como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Ele mostra o contraste, o vinho, ou seja, se enche, se embriaga, e aí perde a razão, perde os sentidos, fica adormecida a sua razão. Mas, em contraponto, ele diz, mas enchei-vos do Espírito, preenchei-vos de Deus, que vai ser o que vai fazer com que a igreja esteja despertada, atenta, saindo desse estado de dormência para fazer a vontade de Deus. Eu achei interessante, Éden, que você citou aí, aquela passagem que Jesus disse que eles casavam, davam-se em casamento, né? Ou seja, estavam envolvidos com as coisas da vida e que nada disso é pecado, né? Nem casar, nem dar-se em casamento, evidentemente dentro dos princípios da palavra do Senhor. E a gente trazendo para o contexto da nossa lição, a gente vai perceber que a ordem de Ciro ela estava dada, o decreto estava assinado, eles deveriam cumprir a vontade de Deus e voltar para a sua terra, para a reedificação do templo, reedificação dos muros, mas é nesse período que eles ficaram no exílio, eles se estabeleceram, eles construíram, eles conquistaram, eles cresceram, criaram vínculos, né? Criaram raízes. E agora, para ter esse despertamento, não era algo tão simples, porque eles teriam que abrir mão de algumas coisas para poderem atender a esse chamado de Deus, esse chamamento de Deus para um retorno. Era uma promessa de Deus que eles voltariam, eles eram peregrinos naquela situação, naquela nação, e a nação deles, a pátria deles estava em Judá, em Jerusalém. E eles tinham agora que abrir mão, esse seria o despertamento, abrir mão de todo o conforto, de todo o comodismo que eles tinham ali nas terras exílicas, né? E agora atenderem o chamado de Deus. O que é que a gente pode entender aqui e aprender com essa situação? Que o servo de Deus, ele deve buscar as coisas de cima, disse o apóstolo ali em Colossenses capítulo 3, buscar as coisas de cima, e não pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Eles estavam ali acomodados com a sua vida e o seu propósito pessoal estava agora avançando, cada um com o seu negócio, com a sua plantação, com a sua casa, e eles precisavam agora pensar não em si, mas pensar na nação, num propósito maior do que o propósito pessoal. E aí, nós sabemos que foi apenas um grupo que retornou para Jerusalém neste primeiro momento. A grande maioria ficou. Foram 3 momentos de retorno, 3 etapas, 3 grupos retornando. E nesse primeiro, só uma parte voltou, e não os demais. E é aqui que nós percebemos que é natural do ser humano essa acomodação. Se estabelece e aí nós podemos ver que realmente precisa do efeito da palavra de Deus, da ação de Deus, para poder despertá-los, porque nós precisamos realmente ser despertados para atentar nas coisas eternas, nas coisas de cima e não nas que são de baixo. Podemos até citar o momento que estamos vivendo, né? Momento de isolamento, momento dessa pandemia acontecendo na nação, no mundo, e todo mundo a princípio foi para suas casas, mas chega o momento de retornar.
E aí, o comodismo às vezes fala mais alto, né? Eu tenho online, eu tenho acesso, eu recebo vídeo, eu recebo tudo aqui no conforto da minha casa. Para que eu ir ao templo? Porque agora retomar as atividades, né? Ou esfriamento, ou depois acaba às vezes até se tornando um assistente, um que assiste culto do que aquele que presta culto e que serve a Deus com o seu culto e a sua vida, né? Então há um perigo. A acomodação é um perigo de trazer uma dormência, né? Precisa realmente sair e dizer não para si mesmo, para fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Interessante é a gente dizer que o decreto estava dado, o povo estava livre para voltar, nem todos voltaram. É evidente que houveram várias razões, né? Questão de idade, questão de saúde, questão de vínculos, mas que serve para a gente fazer uma aplicação para a nossa vida e vida espiritual, que a gente pode, deve ter nossos vínculos, né, aqui na Terra, nós precisamos ter o nosso emprego, a nossa família, os nossos bens, mas nada disso pode ser prioritário e trazer para a nossa vida uma acomodação a ponto de, quando ouvirmos falar que Jesus está voltando, dá uma dorzinha no coração, né? Mas eu nem desfrutei ainda da casa nova que eu comprei, o carro novo que eu comprei, ainda nem não tem nem 1000 quilômetros rodado ainda, então essas coisas não podem nos prender, porque assim como aquele povo, ele era um exilado, era um estrangeiro em Babilônia, nós também somos estrangeiros aqui, nós estamos aqui de passagem. Paulo diz que nós somos forasteiros e estrangeiros, a nossa pátria, ela é no céu. Então, quando for feito o decreto do retorno de Jesus Cristo para que retornemos à nossa pátria espiritual, que nenhum de nós fique preso, acomodado às coisas terrenas, às coisas humanas. Então está aqui essas considerações do Éden, falando a respeito desses sintomas que demonstram a necessidade de um avivamento, de um despertamento. E exatamente esse momento que nós estamos vivendo, né? Ele até citou essa quarentena. Eu fiz um comentário há pouco dizendo que se a quarentena, esse isolamento tivesse durado 15 dias, talvez a gente voltasse para os nossos templos, para os nossos cultos muito eufóricos, muito dinâmicos, mas com esse passar do tempo, já 90 dias que a gente está distante um dos outros, distante dos nossos cultos, muitas pessoas já se acomodaram, né? Muitas pessoas já acharam a sua zona de conforto ali, e de forma que agora mesmo com a liberação para o retorno de boa parte das pessoas para os cultos presenciais, tem muitos ainda que estão sem reticentes, não querendo retornar, e olhamos e entendemos pela nossa lição desta semana que estamos precisando de um despertamento espiritual, de sairmos do nosso conforto, da nossa zona de acomodação e partirmos para um despertamento. E quando nós olhamos para um despertamento, o que é o despertamento, como já foi dito aqui? É sair desse comodismo, é sair da zona de conforto. Mas um despertamento, meus queridos, olhando para a nossa lição, não é algo que eu posso promover a hora que eu quiser. Um despertamento espiritual não é um chamamento de uma pessoa famosa, de uma pessoa influente, de alguém que fala bonito, de alguém que fala eloquente, de fazer uma pregação, de fazer um movimento, não. Quando nós olhamos para esse contexto da lição que nós estamos estudando, nós vamos perceber que o despertamento espiritual ele tem uma origem. E esta origem, como diz o tópico 1 da nossa lição, o despertamento espiritual, ele emana, ele provém, ele tem a sua origem em Deus. Nós vamos observar, dentro até da lição da semana passada que nós estudamos, que Deus ele despertou Daniel para orar. E falamos que Daniel não precisou de um problema para orar, ele tinha uma vida de oração, mas num determinado momento ele entendeu pela palavra de Deus que o tempo estava chegando, o tempo do retorno, então ele focou a oração dele naquele propósito, naquele objetivo. Então ele orou ao Senhor. E quando nós olhamos para Esdras capítulo 1, nós vemos que Deus despertou
o coração, o espírito do rei, para que ele tomasse uma decisão. Deus estava então querendo promover um despertamento. Chegou o tempo de Deus promover o despertamento. Deus então, ele chama a atenção das pessoas, mas observamos, quem é que está por trás do avivamento? Não existe nenhum avivamento espiritual que seja genuíno, que seja legítimo e que não tenha Deus por trás deste despertamento. Todo despertamento espiritual, ele provém de Deus, ele emana de Deus, ele tem a sua fonte, a sua origem em Deus. Nós podemos ter alguns movimentos, nós podemos ter alguns ambientes, nós podemos ter alguns eventos que alegrem o coração, que animem a alma. Mas quando nós falamos de despertamento espiritual, algo que vem, que muda e que permanece, certamente Deus está por trás desse despertamento. Não existe despertamento espiritual o qual Deus não esteja não simplesmente envolvido, mas conduzindo. É Deus quem conduz o despertamento. Evidentemente que Deus usa as pessoas como Ele usou aqui, no caso desse contexto que nós estamos estudando. Deus usou Daniel, Deus usou Ciro, Deus usou Zorobabel, Deus usou Josué, Deus usou Neemias. Então Deus usa as pessoas, mas as pessoas, elas são simplesmente instrumentos nas mãos do Senhor. Quando nós olhamos para o tema da nossa lição, diz assim: despertamento espiritual, um milagre. Por que que o despertamento espiritual, ele é um milagre? Exatamente por isso, porque ele provém de Deus. E quem faz milagre é Deus, porque se depender de nós, meus amados irmãos, a nossa natureza humana, ela é caída, ela é inclinada ao erro, ela é inclinada ao pecado, nós jamais desejaríamos de nós mesmos um despertamento espiritual. Nós podemos desejar uma alegria, nós podemos desejar um momento, um movimento, mas um despertamento genuíno, ele provém de Deus. Por isso que a nossa lição, ela vai dizer que ele é um mistério, porque a gente não sabe como ele acontece. É o que Jesus disse quando Nicodemos ele foi interpelá-lo, ali no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus disse para Nicodemos: olha, o vento, ele sopra onde ele quer, você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é os que são nascidos do Espírito, assim é aqueles que são avivados, assim é que acontece o avivamento. A gente não consegue programar um avivamento. Olha, semana que vem nós vamos ter um avivamento espiritual. Não consigo programar, porque não provém de mim. Eu posso te convocar, eu posso te convidar a nós buscarmos em Deus, buscarmos da parte do Senhor um despertamento. A gente entender, como foi dito aqui pelo Éden, os sintomas da necessidade de um despertamento. Então a gente pode olhar para o nosso contexto e dizer assim: realmente nós estamos ruins. Realmente nós estamos precisando de um despertamento. Então vamos agendar aqui 3 semanas, 4 semanas, 10 semanas. Não dá para agendar esta semana que na 10ª semana vai vir um avivamento. Não. Vamos reconhecer a nossa necessidade, nosso distanciamento de Deus, a nossa necessidade deste avivamento, e aí sim, nós vamos fazer como a palavra de Deus recomenda, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor, nós vamos mudar os nossos caminhos, nós vamos ter uma metanoia, uma mudança de mente na nossa vida, vamos transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento e buscar em Deus esse avivamento, porque o verdadeiro despertamento espiritual, ele emana de Deus, ele vem de Deus, ele tem a sua origem em Deus. Então é o que nós olhamos para essa lição e nós podemos ver aqui que esse despertamento, ele tem Deus por trás. Tem Deus articulando, tem Deus planejando, tem Deus fazendo o despertamento espiritual. Então não é algo humano, não é algo terreno, não é algo planejado, não é algo estudado, não é algo programado pelo homem. A gente faz as nossas programações, a gente faz os nossos eventos, tudo isso é válido, é importante, mas eu não posso promover
um despertamento espiritual, porque Deus é quem o faz. E todo despertamento espiritual tem Deus por trás. Diga, Eden. Interessante. Sobre essa origem de Deus, sair da parte de Deus, uma coisa que eu acho interessante, a iniciativa de Deus, a gente pode enxergar isso em Jesus indo falar com aquela mulher samaritana. O próprio Senhor Jesus tendo a iniciativa. Ele vai para Samaria, o povo que tem lá uma rivalidade com os judeus, então ele toma a iniciativa de ir lá, ele está quebrando fronteiras. Ele vai lá para falar com aquela mulher que, no contexto da cultura, naquele momento não era normal o judeu, o homem, falar com uma mulher em público ali, uma mulher gentia. Então ele quebra mais uma barreira, vai falar com ela, e aí ele vai falar de uma água viva. Ele vai falar de algo que é para fluir de dentro daquele que crê. E fala com ela, e então a gente vê essa iniciativa do próprio Deus, aquele que toma a iniciativa de dar vida, de dar uma nova condição, uma nova vida, dar um despertamento, tudo que vem de Deus. Porque lá Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e sombra de variação. Então nasce em Deus. Então ele vem em direção e falar com ela. Aí ela se alegra, ela tem aquela experiência daquela conversa com Jesus, ela larga o cântaro e começa a contar para todo mundo. Saiu na cidade, espalhou para todo mundo e trouxe para conhecer o Messias. Olha, né, essa vida que foi gerada dentro dela. Ou seja, Jesus tendo a iniciativa de ir falar. Né? Deus enviando seu Filho também para encarnar, a iniciativa de cima para baixo, de cima, Deus enviando para baixo, Deus descendo para resgatar o homem para cima de volta, né? Então é interessante esse mover de Deus. Eu vejo até um pregador aqui, em Atos dos Apóstolos, que não precisou nenhuma manipulação psicológica, emocional para promover um despertamento, um avivamento. Em Atos 10, uma passagem interessante, onde Deus quer levar vida para uma casa, para uma família, Deus quer fazer algo diferente, ali, através da vida do apóstolo Pedro, e ele fala com o apóstolo Pedro para ele ir, ele dá uma visão para aquela pessoa para receber a Pedro, Deus está trabalhando, Deus fala aqui, Deus mostra ali, Deus faz todo mover, todo trabalhar para que Pedro chegue naquela casa, para que Pedro comece a falar com aquela família. E aí é interessante que o homem foi apenas um instrumento de cooperação com o que Deus queria fazer. E Deus vem e faz. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quero deixar aqui, versículo de número 41, que diz assim, versículo 44, que diz, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vemos até aqui um elemento, um fator que traz vida, palavra. Pedro vem e expõe, Pedro vem e fala, Pedro vem e apenas conta o testemunho do Cristo, que veio, morreu e ressuscitou, e a vida vem. Ou seja, ele não precisa de manipulação de pregador ali, e apelo emocional, não. Ele começou a falar, ele está ministrando, as pessoas estão crendo e Deus está fazendo. Ou seja, emana do próprio Deus a iniciativa de derramar a fonte da água viva no ser humano. Então é isso aí, meus queridos. O despertamento, o avivamento, ele procede de Deus, da vontade de Deus, né? E sobre a vontade de Deus, nós temos aqui o irmão Newton, que ele vai falar um pouquinho sobre essa vontade maravilhosa, essa vontade gloriosa de Deus. Irmãos, antes de nós entrarmos na questão da vontade de Deus, só fazendo aí um adendo nas exposições do nosso irmão Éder e do pastor Paulo, é que quando ele mencionou a questão das crises, e quando é que deve surgir esse despertamento, é numa crise. E as crises, geralmente, elas se apresentam pelo menos em 3 aspectos: social, política e religiosa. É nesse aspecto que deve surgir o despertamento. E o Éder também abordou aqui a questão, o pastor Paulo também abordou, que nós vivemos uma questão de comodismo, e esse comodismo leva as pessoas a quererem ter coisas. E por que então é necessário nós falarmos do despertamento, e a lição ela é bastante oportuna nesse momento? Porque nós vivemos uma geração da coisificação. As pessoas vivem em função das coisas. As pessoas vivem em busca das coisas. E, lamentavelmente, inclusive os cristãos evangélicos vivem em função das coisas, até por conta da teologia da prosperidade, que as pregações são motivacionais, são pregações baseadas, são o que nós chamamos de pregações antropocêntricas, ou seja, quem está no centro da mensagem é o homem. O Deus que é apresentado é o Deus que é, vamos assim colocar,
é como se ele fosse o gênio da lâmpada. Você dá uma esfregada nele, basta você mencionar um desejo a ele e está ali para servi-lo. Então tem havido uma inversão dentro do cristianismo, dentro da palavra de Deus, dentro do meio do cristianismo evangélico, que Deus é apresentado como servo e o ser humano como um senhor. E tanto é que existe até umas frases que assim, eu declaro, eu determino, eu não aceito, eu profetizo, eu rejeito. Então, por quê? Porque a ênfase está nas coisas. E o pastor Neil Barreto, ele faz uma colocação bastante significativa nesse ponto. Quando é que eu percebo que eu tenho as coisas? É quando as coisas não me dominam. Quando a coisa ela não agenda a minha vida. Quando a coisa ela não molda o meu jeito de ser. Ela não me controla a minha hora, ela não controla as minhas finanças, não. Então aí eu tenho as coisas, porque é eu que a domino. A partir do momento que você é conduzido pela coisa, que a sua vida é direcionada, dirigida, conduzida pela coisa, então você não tem mais a coisa, é a coisa que o tem. Então aí o carro tem você não tem dinheiro, é o dinheiro que o tem. Por quê? Porque essa coisa, ela assume uma prerrogativa de divindade. A divindade é toda aquela coisa que nos controla, que nos impulsiona, que nos dirige, que nos movimenta. Então, nesse sentido, nós vivemos uma geração da coisificação. Então, nesse sentido, é de suma importância um despertamento para nós chamados cristãos evangélicos. Porque os cristãos evangélicos estão sendo levados por essa questão. Tanto é que as mensagens são, vou repetir, as mensagens são antropocêntricas, as canções das igrejas são antropocêntricas, tá? É sempre mensagem de bênção que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Ou seja, Deus é sempre... Deus, nessa frase, ele não é o sujeito da ação. Não. Na verdade, é aquele que está sempre colocado para servir o homem. Então, por isso que nós chamamos de mensagem antropocêntrica. Então, nesse sentido, é por isso que há uma necessidade de um despertamento para que nós possamos aí termos uma vida voltada realmente para o Senhor. E como o pastor Paulo e o Éder estava abordando a questão da vontade aqui, despertamento, meu irmão, você que vai ministrar essa aula, eu entendo que as primeiras perguntas, uma das perguntas que você deverá fazer com relação à lição, é buscando entender o termo, despertamento. Despertamento pode ser incutir, colocar, acionar. No caso aqui de Ciro, Deus colocou, Deus acionou a sua vontade na interioridade de Ciro, tá? E aí na questão do tema, só para já usando aqui como base para a minha introdução, usando como introdução para a minha palavra, é quando se refere à expressão bíblica em Esdras capítulo 1, versículo 1, e o Senhor despertou o espírito de Ciro. Ou seja, precisamos compreender então o que é esse despertar do espírito de Ciro. Ou seja, Deus impulsionou, né? Deus inspirou Ciro a cumprir o quê? A vontade dele. Porque Ciro, ainda que nós vimos na semana passada, e nós podemos ainda ver, ou veremos ainda no transcorrer da aula, Ciro, o império persa, quando ele assume o controle na época do governo, o império mundial, a política administrativa deles era bastante diferente dos impérios anteriores. Tanto é que a gente não tem agora tempo para abordar a política, a administração do império, dos persas, é bastante significativa, tanto é que hoje o Ocidente abraçou vários aspectos dessa administração do império, dos persas. E uma das características de Ciro, como o imperador do Império Persa, é que ele era um político habilidoso, e quando ele conquistava os povos, ele trabalhava o que nós chamamos dentro do Império Romano de pax. Ou seja, ele trazia uma paz entre os seus conquistados, e nessa conquista ele dava aos seus cativos a liberdade de prestarem cultos às suas divindades, desde que se mantivessem com a sua fidelidade ao império. Então, baseado nisso, aí o Milton Schwantz ele vai dizer o seguinte, que a pergunta que nós deveríamos fazer, o que levou Ciro, então, a ser esse homem tão bonzinho com o povo de Deus? Um povo que havia sido
cativo, capturado pelo Império Babilônico e já havia passado ali por alguns impérios. Ciro é tão bonzinho assim? Porque a intenção de Ciro é que ele estava promovendo a política. Só que aqui, já de antemão, nós entendemos que quando o homem está agindo, nós entendemos, o homem está fazendo porque ele é bom, porque ele é isso, aquilo. Não, não é. Por detrás disso tem uma vontade decretiva de Deus, que é o assunto que nós vamos falar aqui agora. Quando nós falamos de vontade de Deus, precisamos entendê-las em seus aspectos. Primeiro é a vontade preceptiva. A vontade preceptiva de Deus é aquela que está baseada nos seus preceitos. Ou seja, essa vontade preceptiva de Deus, ela impõe, é o próprio Deus que impõe deveres que se deve cumpri-las. Você não tem como você se colocar à vontade, ou você determinar se você vai fazer ou não, ou baseado no seu querer. Não. É uma vontade, é um dever que deve ser cumprido. E nessa vontade, nós devemos fazer aquilo que Deus quer. Deve fazer aquilo que Deus quer. Por isso que é chamado, então, vontade preceptiva de Deus. Que aí nós vamos ver lá em Deuteronômio, em Êxodo capítulo 20, que Deus ali coloca alguns preceitos para o seu povo. Nós, como cristãos hoje, nós também temos nossos deveres, nós também devemos ter os preceitos de Deus a serem cumpridos, tá? Porque são eles que vão normatizar a nossa conduta, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Vamos assim dizer, Deus estabeleceu regras, e essas regras, quando não são cumpridas, certamente ocasionam ou trazem-nos o quê? Consequências. A própria natureza, ela tem a sua regra, foi imposta por Deus. E quando nós a desrespeitamos, quando nós não a submetemos, nós sofremos sanções, nós sofremos consequências. Então é a vontade preceptiva de Deus. A outra característica de Deus que nós vimos aqui no texto, com relação ao rei Ciro, é a vontade decretiva, foi essa vontade que Deus impulsionou, que Deus acionou, que Deus colocou no coração de Ciro. Então, a expressão vontade decretiva de Deus é aquela pela qual Deus ordena ou decreta que tudo deve acontecer. E aqui há um detalhe significativo, e a Bíblia nos deixa isso muito claro. A vontade decretiva de Deus, ou seja, os decretos de Deus, significa que Ele é soberano. E só pode decretar quem é soberano. Ou seja, Deus é o Criador, Ele legislou as leis, criou as leis, e Ele exige os cumprimentos delas. Então isso fica muito claro que Deus é soberano. Então o que nós vemos aqui na lição, que deve ser abordada na aula, é que Ciro estava debaixo da soberania de Deus. Ciro estava cumprindo uma vontade de Deus. Tá? Ainda que depois nós vamos ver, me parece que Ciro tinha uma certa percepção, né, de que era Deus que está fazendo, embora que ele tinha Marduk como um dos seus deuses, provavelmente ele conhecia outros deuses, então ele entendia que Deus estava conduzindo para fazer aquilo. Ou, se não, os teólogos liberais eles vão dizer o seguinte, é que quando Isaías, profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28, capítulo 45, versículo 1, 200 anos antes, Isaías disse que Ciro seria levantado como o ungido do Senhor, como o pastor do rebanho de Deus. Então, alguns teólogos vão dizer o seguinte, que o profeta entendia que esse homem realmente é aquele que estaria nas mãos de Deus, seria ungido, não o Messias, né, que depois viria a ser o Senhor Jesus, mas é o Messias no sentido de libertador. Messias no sentido daquele que salvaria o seu povo, tiraria o seu povo de um cativeiro e os colocaria em liberdade. E também outro aspecto de ser o pastor é aquele que conduziria o rebanho do Senhor, o povo do Senhor que estava no cativeiro, para uma vida de liberdade. O que quer dizer isso? Que Ciro estava debaixo da vontade soberana de Deus. Nessa vontade aqui, irmãos, Deus não permite ser resistido. Aqui Deus não permite ser resistido, que nós vamos ver depois, que existem mais dois aspectos da vontade de Deus, que é a propositiva, tá, e a prazerosa. Nessa aqui, o ser humano ele não tem como resistir, ele não tem opção, assim como a preceptiva.
Não dá margem, não dá opção para você, não é optativa. É para cumprir e ponto. Pode ser que vai cumprir mesmo sem ter consciência. Então, nessa daqui, Deus não permite ser resistido. E nessa vontade, Deus, então, exerce a sua soberania. Acompanhe comigo, por favor, Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel capítulo 2, versículo 20. Deus é soberano. Diz assim o texto. Disse Daniel, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade, eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece que está em trevas e com ele mora a luz. O homem acha que ele está fazendo, aí existem aí os imperadores, né? Os governantes que acham que, segundo... Não, a história caminha de acordo com a vontade soberana de Deus. Deus ele pode não interferir nas nossas decisões, na nossa particularidade. Mas a vida, mas a história num todo, a história do universo, a história do mundo caminha exatamente segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Deus é soberano. E aí então vejamos ainda então a vontade prazerosa e a vontade propositiva. Vontade propositiva aqui, eu gostaria de salientar uma questão aqui. Eu vejo no nosso meio muita falácia no sentido, quando acontece qualquer situação, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, é a vontade, porque Deus tem propósito. Nesse ponto aqui, nós precisamos entender uma coisa. Nem tudo que acontece nas nossas vidas é vontade de Deus. E nem tudo que acontece significa que Deus tem propósito. Porque quando você fala que Deus tem propósito, você está atribuindo que aquela ação ou aquela situação foi o próprio Deus que a causou. E aí nós precisamos entender uma coisa, Deus é soberano, contudo, Deus não anula a nossa liberdade. Deus não anula o nosso livre-arbítrio. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas têm a ver com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Nós fazemos escolhas, decisões o tempo todo. Uma vez que nós somos livres para escolher, somos livres para decidir, tanto para o bem quanto para o mal, contudo, somos responsáveis pelas consequências. E também há algumas situações as quais nós sofremos que não tem nada a ver com a minha decisão. Eu estou sofrendo decorrência de outras pessoas, por decisões delas. E também tem situações que acontecem que nem tem nada a ver com decisão, com escolha de ninguém. São coisas que acontecem. São coisas que acontecem. Então precisa entender isso. Vamos lá. Então a vontade prazerosa de Deus está ligada com aquela que Deus gostaria que acontecesse, mas que nem sempre acontece. Deixa eu dar um exemplo. A Bíblia diz que Deus gostaria que todo homem, todo ser humano viessem a ser salvo. Pergunta é, todos irão ser salvos? Não. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Ele morreu para todos. A vontade dele é que todos alcancem a salvação. Mas aí entra, de acordo com a teologia arminiana, Deus concedeu ao ser humano a liberdade de fazer escolha. É opção. E aqui que está a grandeza do amor de Deus. O amor de Deus não nos impõe obrigações as quais nós não queremos cumprir. Temos a liberdade de escolhê-las, de aceitá-las ou não. Entendendo que também somos responsáveis pelas nossas escolhas. Tá? Então, essa vontade prazerosa não está diretamente relacionada com aquilo que os seres humanos devem fazer. Tá? Diferente da vontade preceptiva dele, preceptiva. Mas é um desejo que se expressa a natureza constitucional de Deus. Tem muita coisa que Deus gostaria que eu fizesse. Tem muita coisa que Deus gostaria que você fizesse, que você realizasse. Contudo, você não vai fazer. Porque Deus nos respeita. Deus respeita a nossa vontade. Então é uma vontade prazerosa. Quando nós a realizamos,
quando nós o agradamos, certamente que ele vai o quê? Ele vai sentir-se alegre, satisfeito, plenamente satisfeito. Ele vai dizer assim, é isso que eu queria que você fizesse. É isso que eu gostaria que você fizesse. Tá? É igual com o Senhor Jesus estava ali, o Senhor Deus disse, ó, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo a vontade do Senhor. Estava satisfazendo a justiça divina. A justiça divina exigia-se o pagamento para a redenção da humanidade. O Senhor Jesus falou, eu vou lá pagar. Então Jesus estava cumprindo o quê? Uma vontade prazerosa de Deus. E a vontade propositiva, meus irmãos e irmãs, está ligada ao quê? Então, à vontade decretiva de Deus. Quando eu falo propósito de Deus, significa que Deus já tem decretado. Quando acontece uma tragédia na sua vida, e você diz assim, era propósito de Deus, você está dizendo que Deus havia decretado. Pensa cá comigo. Quando você tem uma filha que foi violentada, e alguém diz para você, é propósito de Deus, que Deus tem um propósito, isso está querendo dizer o quê? Que Deus decretou aquela situação, não coaduna com o caráter de Deus. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Então, nesse sentido, a vontade decretiva de Deus foi incutida no coração de Ciro, isto é, ele foi impulsionado, ele foi conduzido, ele foi despertado por Deus para libertar o povo dele, porque Deus queria, até porque, fazendo uso aqui do texto sagrado, Jeremias capítulo 25, versículo 11, 10 e 11, Jeremias 29 e 10, Jeremias 25, 11 a 13, e Jeremias 29 e 10, está dizendo ali que depois de 70 anos o povo seria colocado em liberdade. Então, se Deus usou os babilônicos para aprisionar o seu povo, na pessoa de Nabucodonosor, o rei Ciro, o império Ciro, o império persa foi colocado à disposição de Deus, Deus os colocou à sua disposição para colocar o seu povo em liberdade. Então Deus usou Ciro como seu ungido, como seu libertador, como seu pastor, para cuidar do seu povo naquele momento, a partir do ano 539 a.C. Muito bem, queridos, uma bela explicação a respeito da vontade de Deus, né? Esses 4 aspectos que foram explicados com muita ênfase pelo irmão Newton a respeito da vontade de Deus, mostrando que Deus aqui, ele estava por trás desse despertamento, conforme dissemos, que ele está por trás de todos os despertamentos. E a gente quer falar agora também sobre as finalidades. Para que um despertamento? Quando a gente fala de despertamento espiritual nos dias de hoje, para que nós vamos buscar um avivamento? Para que nós vamos buscar um despertamento? Será que é para a gente ficar ali no nosso ambiente de templo, no nosso ambiente de culto, todos reunidos, ali nos alegrando? Para quê? Qual a finalidade? Dentro do contexto dessa lição, o nosso comentarista, pastor Eurico Bergstein, ele coloca 2 finalidades para esse despertamento aqui relacionado a Jerusalém, relacionado a Judá. Ele diz aqui que a restauração nacional de Israel e também a restauração espiritual de Israel. Então nós vemos aqui 2 finalidades básicas, né? Evidentemente podem haver outras, mas dentro da nossa revista nós vemos 2 finalidades básicas para esse despertamento. Primeira, restauração nacional. Deus, ele estabeleceu uma nação. Deus, ele estabeleceu um povo, ele formou Israel. Israel foi o povo formado por Deus com um propósito, com um objetivo. Para quê? Por intermédio de Israel, viesse Jesus Cristo, viesse o Messias para salvar. Israel, contudo, ele se perdeu nas idolatrias, ele se perdeu em fazer a vontade de Deus, a ponto de Deus permitir para correção que ele fosse para esse cativeiro, para esse exílio babilônico, e agora Deus estava trazendo esse despertamento para que houvesse uma restauração nacional de Israel. Se a gente trazer para os nossos dias, nós vamos perceber também que Deus usa a igreja e um despertamento da igreja para uma alteração no contexto da pátria, uma alteração no contexto da nação. Às vezes a gente fica pensando assim, o Brasil
ele tem mais de 30% de cristãos evangélicos. Se nós, dentro desse volume, dessa quantidade de pessoas, fôssemos de fato cristãos evangélicos despertados por Deus, será que o Brasil estaria na condição moral, espiritual, política que está enfrentando nos dias de hoje? Será que se nós, Igreja do Senhor, nós estivéssemos vivendo um despertamento espiritual, será que nós não influenciaríamos a nossa nação, os nossos governantes, as nossas autoridades? Então, eu penso que esta lição, ela vem dentro de um momento muito oportuno. Essa necessidade de um despertamento, para que finalidade? Despertamento para a gente ficar se abraçando em congressos, se derramando em lágrimas, dentro do nosso contexto de crença pentecostal, ficarmos ali falando em línguas nos nossos cultos. Isso é muito bom, isso é muito agradável, mas despertamento, ele tem finalidade de restauração social, restauração da nação, restauração da pátria. E aqui uma das finalidades colocada pelo pastor Eurico, essa restauração nacional. Quem sabe nós agora, dentro desse contexto de pandemia, desse contexto viral, a gente não acorda para buscarmos em Deus um despertamento, para que nós como igreja possamos influenciar a nossa sociedade, influenciar a nossa nação e sermos instrumentos de transformação dentro desse contexto terrível. Jerusalém estava com os muros derrubados, o templo queimado, as pessoas empobrecidas, as pessoas vivendo na miséria. O Brasil, moralmente, politicamente, está vivendo dentro desse contexto. Nós, igreja, precisamos clamar por um despertamento, por um avivamento, para que haja uma restauração nacional e nós podermos ter paz na nossa vida. Eu sei que você pode argumentar comigo que são os fins dos tempos, princípios de dores, e eu posso concordar com você em alguma parte que são sinais da vinda de Jesus. Ótimo, Jesus pode estar voltando amanhã, ótimo, mas dentro do contexto aqui nós estamos falando de despertamento, e despertamento é tirar da acomodação. Ainda que nós esperamos Jesus para hoje, eu não posso me acomodar, dizer, Jesus vai voltar mesmo, então deixa a coisa fluir do jeito que está. Não, nós precisamos buscar em Deus um despertamento, porque a finalidade, ou uma das finalidades do despertamento espiritual é uma transformação, uma restauração nacional. Nós precisamos, então, que isso venha acontecer. E segunda finalidade... Até porque, pastor, me permita, até porque, historicamente, é saber que todo despertamento, todo avivamento que acontece na história, um dos aspectos é a mudança sociológica, política e econômica. Exatamente. Então, e o segundo aspecto aqui é uma restauração espiritual. Né? Nós, como igreja, nós precisamos essa restauração espiritual. Veja que Judá estava em exílio, e se a gente for pegar um contexto do livro de Daniel, a gente pode ficar um pouco preocupado com a questão espiritual daquele povo. Se você pegar aquele decreto do rei de que quem ao som da música não se curvasse à estátua que ele tivesse erigido, fosse lançado numa fornalha ardente, e apenas 3 jovens hebreus não se curvaram, onde estavam os outros? Cadê os outros hebreus? Eles se curvaram? Talvez alguns não estivessem ali presentes, né? Como eu creio que Daniel não estava ali presente. Mas, e os outros? Tem uma resposta histórica para isso. Sim, depois você passa essa resposta histórica para nós. Mas assim, qual era a condição espiritual daquele povo? Nós estamos mesmo exilados, então não temos que adorar a Deus, não temos compromisso com Deus, não. Em meio às crises, em meio às dificuldades, nós precisamos ter compromisso com Deus agora, no meio da pandemia, no meio do isolamento social. Você não pode estar no templo,
Mas você tem que ter seu compromisso com Deus, isolado na tua casa. Você tem que ter o teu culto, teu devocional, a tua oração, teu compromisso com a casa, com a obra de Deus. Então o povo estava lá, e cadê? Cadê os israelitas? Só 3 que não se curvaram. Então, a finalidade do despertamento, ele ia trazer também essa restauração espiritual. Quando Israel ele recebe a ordem de Ciro para voltar para a sua pátria, na realidade, naquele tempo, o culto estava restrito a Jerusalém e ao templo. Então, eles estarem voltando para Jerusalém, era estarem se habilitando novamente para o culto. Jesus depois, ele quebrou esse paradigma com a mulher samaritana que o Éden já citou aqui. Quando a mulher falou, Senhor, onde é que a gente deve adorar? Os pais dizem que é aqui no Gerizim. Vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém, onde é que é? Jesus diz, olha, esquece esse negócio de local. Deus é Espírito e quer que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, seja em Jerusalém, seja no Gerizim, em Samaria, seja aqui em Santo André, nós devemos adorar a Deus. Então, a finalidade desse despertamento espiritual é trazer essa restauração social, restauração moral e restauração espiritual que nós precisamos buscar. Então, que você, como professor, incentive os seus alunos a buscarem esse despertamento para que eles sejam restaurados espiritualmente e sejam agentes de Deus para a transformação do nosso entorno. Nós, como crentes, precisamos fazer a diferença nesta sociedade que a gente está vivendo, que a gente está caminhando. Eu vou pedir para o Newton dar esse parecer histórico aí, para depois a gente partir para o último tópico da nossa lição, que é o despertamento, ele torna os homens obedientes à palavra. Então, o texto sagrado ele não nos revela, porém é o seguinte, Daniel ele havia se tornado o chefe dos sátrapas, ou seja, dos superintendentes das províncias, eram várias províncias. Ele era o chefe. Então, historiadores dizem que é o seguinte, capítulo 3 de Daniel, quando os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, foram desafiados a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, e eles acabaram resistindo, e por conta disso foram lançados na fornalha de fogo ardente. Aí a pergunta é, por que Daniel não estava presente? Então, de acordo com alguns historiadores, como Daniel ele era o chefe dos superintendentes ali das províncias, de cada um deles, provavelmente ele estava viajando, estava muito longe. Por não estar presente, ou por estar tratando desses negócios nas províncias, é que ele não estava ali presente no momento. Mas certamente se ele não tivesse, ou melhor, se ele tivesse, certamente ele não se curvaria, tanto era o capítulo 6 do livro de Daniel, ele é lançado na fornalha, na cova dos leões, por justamente não se render ali um edito também dos homens daquela época. Pastor, só fazer uma pergunta para o senhor aqui. No seu ponto, o senhor falou aqui o seguinte, que no despertamento espiritual, que hoje a igreja não é a igreja que agenda um despertamento, um avivamento, não é um pregador renomado, famoso, que se julga cheio de Espírito Santo, não é a igreja, irmão, vamos aqui fazer uma campanha que vai acontecer o despertamento. Pois bem. Então, como é que nós entendemos? Porque há algumas igrejas e alguns cristãos evangélicos que vivem afirmando que o Brasil está vivendo um avivamento, ou pelo menos estava até mesmo antes de acontecer essa pandemia. Pelo que o senhor esboçou aqui, nós vamos para o texto, quando é que nós podemos afirmar que realmente está acontecendo um despertamento? Eu penso que o despertamento ele traz justamente, como eu acabei de dizer, essa restauração nacional. Quando nós conseguirmos, como igreja, influenciar a sociedade e não ser influenciado por ela. Quando nós conseguirmos, como igreja, vermos e sairmos das 4 paredes para levarmos a palavra, nós estamos despertados, nós estamos avivados. Não esperar que as pessoas venham à igreja, venham aos nossos cultos. Quando Jesus, lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele falou da edificação da igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E eu entendo por esse texto que a igreja indo até o inferno, porque porta diz de resistência,
né? De Então defesa, de defesa. é a igreja indo atacar o inferno e não esperando que o inferno venha até a igreja para ser vencido. Não, né? o povo entende o contrário, né? Exatamente. Eles acham que é o inferno que vem contra a igreja, a igreja não. fica assim dentro. Não é. É a igreja que... Então, É a igreja que avança. Então, despertamento para mim, evidente que o despertamento ele traz alegria, ele traz batismo com o Espírito Santo, ele traz dons espirituais, o avivamento ele traz tudo isso e nós precisamos buscar isso. A igreja precisa voltar a falar em batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos continuar falando em milagres, nós precisamos continuar falando em manifestações do poder de Deus no nosso meio. Isso é evidente que nós precisamos, né? Mas isso é um recarregar de baterias para que uma igreja avivada, ela saia às ruas, para transformar a sociedade. Então, uma igreja avivada não consegue ficar presa dentro de quatro paredes. Então, essa questão de agendamento, né? de avivamento, vamos fazer um agendamento de avivamento, então vamos fazer um simpósio sobre evangelismo pessoal, talvez seja um bom programa para um despertamento espiritual. Deveria, né? Vamos fazer aí talvez seja uma boa programação. Mas assim, dentro daquilo que a gente percebe, dentro daquilo que a gente vê, desses movimentos, né, ditos de renovação, é um bom movimento de renovação, é um movimento de oração, de buscar ao Senhor e também é um movimento que foca nesse quarto ponto da nossa lição, que nós, caminhando para o final dela, nós vamos falar que o despertamento espiritual, ele torna os homens obedientes à palavra, né? Que aqui, não querendo fazer uma correção no pastor Eurico, mas assim, tentando fazer um entendimento de que o despertamento nos leva para a palavra, a gente pode entender como no caso dos dias do rei Josias, né? Que o reencontro com a palavra leva ao despertamento. Na realidade, isso aqui vira um ciclo vicioso, né? Um alimenta o outro, né? O despertamento alimenta o desejo pela palavra, o desejo pela palavra alimenta o despertamento. Então, não estou querendo dizer que o pastor Eurico errou aqui na colocação dele, mas querendo abranger mais amplamente, né, esse conceito aqui que ele colocou, que o despertamento torna os homens mais obedientes à palavra. Sim, mas o que traz esse despertamento é justamente a obediência, o desejo, o reencontro com a palavra de Deus. Não existe, meus irmãos, não existe despertamento espiritual que não tenha a sua origem em Deus e que não seja embasado pela palavra do Senhor. Como já dissemos aqui, as programações, né? E é interessante dentro desse contexto aqui que a gente vai ver que em algum tempo os samaritanos quiseram vir ajudar na reconstrução do templo. Olha, nós vamos ajudar você. Não, não, não. Isso aqui é coisa para nós, isso aqui é coisa para judeu. Isso aqui não é coisa para estrangeiro, isso aqui é coisa nossa. É coisa de Deus, é coisa da palavra de Deus, sem mistura. Então nós entendemos que esse avivamento, esse despertamento, ele não aceita essa miscigenação, essa mistura. Quando eu falo de miscigenação, é trazer coisas que não sejam coadunantes com a palavra de Deus para tentar promover avivamento. Quando nós olhamos aqui para esse contexto de Esdras e de Neemias, nós percebemos que o despertamento, ele veio pela oração, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Então aqui nós fechamos essa lição, trazendo esse quarto e último tópico aqui, dizendo que o despertamento, ele está vinculado intrinsecamente à palavra e à vontade de Deus. Diga aí. Complementando um pouquinho também esse quarto tópico, que despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus, que os torna e os habilita e os capacita a cumprir o querer de Deus, a vontade de Deus, que é a ideia central desta lição, é o homem submisso à vontade de Deus, ele cumprir. Ele só vai saber qual é a vontade de Deus na palavra. Então, o homem despertado, o homem que agora tem uma restauração espiritual, agora ele vai conseguir, vai ter condições de realmente agradar a Deus, obedecer a Deus. E aí, nós podemos enxergar alguns momentos, por exemplo, aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 2, onde ele faz um alerta sobre o tempo de vida
que nós temos, que qualquer pessoa tem, ele diz, olha, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, a restauração vai fazer essa capacitação para que possamos conseguir fazer a vontade de Deus. Nós vamos ter Jesus como modelo, como exemplo, que quando questionaram ele, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele ensinou na oração, olha, seja feita, a oração do Pai Nosso, ensinando seus discípulos, olha, seja feita a tua vontade. Então ele está falando, ó, esteja submisso, sujeito à vontade de Deus, que é encontrada na palavra. Nós podemos encontrar em Mateus 12:50, quando Jesus é questionado sobre a sua família, ele diz, olha, a minha família são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Nós vemos também Mateus 21:29, ele conta sobre 2 filhos. O pai pede para que eles trabalhem lá na sua lavoura. Um diz que ia e depois não foi. Um falou que não ia, mas se arrependeu, mas foi. Ou seja, um despertamento traz também, às vezes, traz um arrependimento do caminho que está seguindo para que torne para o caminho reto e faça a vontade do Pai, a vontade de Deus. Colossenses 4:12, o apóstolo Paulo cita Epáfras, um obreiro que intercedia e orava para que os irmãos fossem cheios, completos, firmes em toda a vontade de Deus. Ou seja, ali era um obreiro intercessor. E a oração dele, a intercessão de Epáfras, Colossenses 4:12 era, Deus, que os nossos membros sejam avivados, restaurados, despertados para fazer a tua vontade, sejam firmes e sejam completos em ti. E aí nós vemos que a vontade de Deus é vivida naqueles que são despertados, porque o despertamento traz um temor reverente a Deus, uma resistência maior ao pecado e uma vida que quer viver para a glória do nome do Senhor. Amém. Vou pedir ao Newton que faça suas considerações finais, depois o Éden fazer suas considerações finais e estaremos encerrando essa nossa aula deste dia. Esse trimestre estará abordando sobre despertamento, avivamento, e como nós já comentamos anteriormente, se fala em avivamento nas igrejas e às vezes alguns membros, né, até inclusive alguns pastores, dizem, na igreja hoje já aconteceu um Pentecostes, um avivamento na igreja, está acontecendo um avivamento. Vamos lá. Falar em língua, profetizar, se alegrar, rodar, chorar, não é sinônimo de despertamento, de avivamento. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver isso muito claro nos livros de Esdras, no livro de Neemias, quando o povo está voltando depois de 70 anos no cativeiro. Foram levados para o cativeiro para serem curados da idolatria. Eles foram curados da idolatria. Hoje o judeu não tem mais problema com a idolatria. Foram curados. Tá? Então, o que acontece hoje em alguns cultos não são avivamentos. São o que nós chamamos de emocionalismo. A emoção natural do ser humano, de chorar, de se alegrar. O pastor Paulo mesmo mencionou aqui, você se alegrar, isso é natural. Agora, a pergunta, igual eu fiz para o pastor Paulo, e vou dar ainda mais um adendo que ele respondeu, como saber que o despertamento, o avivamento emana de Deus? Porque a lição aqui é o seguinte, é a vontade de Deus, não foi? Era a vontade de Deus. E como saber que esse despertamento coadunava com a vontade de Deus, estava de acordo com a vontade de Deus? É assim, quando o despertamento ele não emana de Deus, quando o avivamento nas igrejas, se diz avivamento, despertamento, é esse despertamento, esse avivamento no meio dos crentes, no meio da igreja, por que ele não é? Ou como você sabe que ele não vem de Deus, não aconteceu? É porque ele não se sustenta. Chora hoje, alegra hoje, bate palma hoje, roda hoje, amanhã, o mesmo que está fazendo isso hoje, amanhã ele está pedindo, vocês oram por mim? Não faz sentido, entendeu? Não se sustenta. Os mesmos que estavam na igreja hoje, pulando, rodando, cantando, isso aqui, profetizando, diz que foram avivados, no dia seguinte, você tem culto de oração, tem culto de ensino, os mesmos não estão presentes. Como que você sabe, então, que um despertamento emanado de Deus, que ele veio de Deus, ele é proveniente de Deus? É porque nele há consistência. E essa consistência nós percebemos pelo fruto. A Bíblia diz que pelo fruto conhece a árvore. Então são os frutos da igreja, do membro, que evidencia se realmente ele foi avivado, foi despertado por Deus ou não. E bem colocado pelo pastor Paulo aqui,
e até de acordo com a lição, esse avivamento ele somente é oriundo, primeiramente, de acordo com a vontade de Deus, emana de Deus, de acordo com a palavra e resulta numa vida de oração e amor à palavra de Deus. Deus abençoe, espero que você, professor, professora, tenha uma boa aula para edificação dos alunos e da casa do Senhor. Que Deus abençoe. Graças a Deus por essa lição, despertamento espiritual, que em nome de Jesus seus alunos sejam edificados, sejam tocados, ao ponto de, com intensidade, buscar a aplicação disso na vida deles, que é ter uma vida despertada, se estiver com algum sintoma de sonolência, e manter uma vida de despertamento contínuo, caso ele esteja bem, servindo, adorando e buscando aperfeiçoar cada vez mais. Que em nome de Jesus a sua aula seja uma bênção, que você alcance os objetivos de crescimento, aperfeiçoamento, para ter lá alunos fortificados, fortalecidos e despertados com a vida espiritual sadia, firmes e fortes na presença de Deus. Amém? Amém, meus irmãos, nós estamos então chegando ao final desta nossa aula, que nós esperamos que seja bastante produtiva para você, que possa te ajudar na preparação da sua aula da escola dominical, e que você não fique somente com este material, com esta aula que nós estamos aqui passando para você. Isso aqui é só um plus, é uma ajuda que a gente está tentando passar para você, mas você tem a sua revista da Escola Dominical, que deve ser muito bem estudada, você tem a Bíblia Sagrada, que você não deve afastar-se dela de jeito nenhum, por mais que você assista vídeos, por mais que você leia a revista, por mais que você leia bons livros, o melhor de todos os livros é a Bíblia Sagrada, é a Palavra do Senhor. Então que você tenha uma excelente aula, que Deus Ele te use poderosamente em suas mãos, para que você possa ser um canal de edificação para os seus alunos. Quero que você, então, veja esse material, que você compartilhe esse material, que você diga para outras pessoas a respeito desse material que nós estamos disponibilizando aqui, e que nós possamos todos sermos despertados por Deus para servi-lo melhor, para influenciarmos outras pessoas e para sermos canal de bênção nas mãos do Senhor. Nós vamos fazer uma oração e estaremos então encerrando esse nosso momento de aula, e na próxima aula nós estaremos estudando sobre o despertamento renova o altar, e nós aguardamos vocês. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te bendizer, Senhor, por esses momentos passados aqui meditando na tua palavra e compartilhando ela com os professores da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir ao Senhor que este material possa ser útil na vida de cada um e que eles tenham, Senhor, em Ti um esclarecimento, para que possam, Senhor, ensinar os seus alunos de maneira, Senhor, que a Tua obra ela venha a crescer, de maneira, Senhor, que haja um despertamento na Tua igreja e que a Tua igreja, Senhor, em particular aqui em Santo André, seja um canal de transformação no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, e que possamos alcançar, Senhor, até os confins da terra. Deus bendito, continua nos abençoando e usando a nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e por tudo, ó Deus, nós Te somos agradecidos desde agora e para sempre. Amém.